OMS, Organização Sidney Matos. Para começar o nosso evento, sempre deixamos uma mensagem de motivação, uma mensagem de esperança e confraternização. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem para que a gente possa parar alguns instantes daquele tempo e que a gente possa falar sobre o nosso dia a dia, pensar sobre o nosso trabalho, pensar sobre as nossas conquistas, as dificuldades e as vitórias no nosso caminho. O jovem na África, um país que tem muitas dificuldades, muitos problemas, e que desde jovem, pequenininho, ele percebia que não tinha possibilidade de estudar. Seus pais não tiveram a possibilidade do estudo e ele também não tinha a possibilidade para estudar, para ter uma profissão, para ter um conhecimento. Mas era um jovem que gostava sempre de descobrir novidades, descobrir coisas novas, de criar, de desmontar rádio. Tinha muito rádio na época. Ele desmontava esses rádios para tentar montar novamente, para ver o que ele conseguia aprender de novo. Ele queria algo diferente dos seus pais. Era uma família grande, terra extremamente seca, e que se esperava a chuva para que pudesse plantar novamente. E a chuva, cada época, estava demorando demais para vir a chuva, para que eles pudessem plantar. E não era com máquina, não, era ali na enxada mesmo, naquele trabalho árduo, difícil, e todos os dias ali ele batendo aquele enxadão naquela terra seca e nada acontecia. E ele, procurando através dos livros aprender algo que pudesse trazer para o seu dia a dia, trazer para a sua comunidade, até que ele descobriu o poder e a força do vento. Ele começou a perceber que na África faltava eletricidade, faltava o plantio, mas tinha vento, muito vento. E ele começou a ir na biblioteca para estudar sobre a energia eólica, mas ele era muito humilde e o diretor da escola não permitiu. Naquela época lá era muito rígido e não permitia que ele estudasse. E ele não desmotivou, conversou com o seu professor, e o seu professor deixou ele ir na secretaria, na direção, escondido do diretor, estudar sobre isso, até que um dia ele foi descoberto e foi expulso da escola. Mas já estava lá no seu consciente que ele podia fazer algo diferente para ele, para os seus pais e para a comunidade. E começou a estudar e viu que ele poderia realmente mudar a vida daquelas pessoas, que através do vento, da energia, ele poderia puxar a água do poço para colocar na plantação. E ele foi buscando essa ideia e reunindo peças nos ferros velhos e montando a sua estrutura. Mas ele chegou em um momento que, infelizmente, ele precisava de algo muito especial. E esse algo especial era o único meio de transporte do seu pai. Era o único meio de transporte que o seu pai ia para a cidade e voltava para fazer compra, ou para ir buscar algum produto, algum remédio. Era o único bem. E ele pediu: pai, eu preciso cortar a sua bicicleta ao meio para servir de propulsão, para que pudesse girar a hélice para gerar energia. O pai dele: de jeito nenhum, não vou permitir que você pegue o meu único meio de transporte e use para gerar energia. Isso vai dar certo? Sim, vai dar certo. E o pai não quis, até que chegou um determinado momento: pai, eu sei mais que o senhor, eu fui para a escola, eu estudei, arruma para minha bicicleta que eu vou conseguir.
Esse é um dos maiores best-sellers americanos, nos livros, nos filmes e na África. E o pai, em último estágio, se comoveu da garra do seu filho de ler, buscar nos livros as informações e cedeu a bicicleta. Serraram a bicicleta ao meio. Ergueram lá 4 madeiras e colocaram a hélice com a bicicleta para servir de propulsão, para ela girar. Para ela girar, a bateria acumular energia, que era uma bateria velha, e desse poço trazer a água. E ele falou para as pessoas que estavam à sua volta: é terra extremamente seca. Pode preparar a terra, pode cavar aí para colocar a semente, vai vir a água e nós vamos plantar. E ninguém acreditou, mas fizeram o que ele pediu. Passaram alguns instantes, a hélice girou muito e trouxe energia para a bateria, e pouco tempo depois começou a trazer a água que estava lá no fundo do poço e começou a irrigar toda a plantação. Ele virou estudo e virou referência na África, nos Estados Unidos e em todos os países. Compraram a ideia dele e ele conquistou algo de muito especial, que foi o respeito, e ajudou toda a sua comunidade, mas buscando estudo, conhecimento e qualificação. Ele não ficou reclamando do problema do dia a dia na nossa empresa, do problema do dia a dia na nossa casa. Ele buscou inovação, ele buscou algo novo, uma ferramenta que ele pode trazer a água para ficar jorrando 24 horas por dia e ver o campo verde, a plantação. Por isso que, abre aspas, como que eu estou na minha empresa? Estou reclamando que está difícil, que muitas vezes atrasa o pagamento, que muitas vezes o movimento cai um mês, o outro não, o outro sim. Mas o que é que eu estou fazendo de inovação para a minha empresa? O que é que eu estou criando? Reclamar é fácil. Se falar para vocês: olha, essa estrada tem sombra, água fresca, uma rede maravilhosa para vocês deitarem e descansarem. Mas não pega essa curva aqui não. Essa curva é uma pirambeira, pedra, lágrima, suor e dificuldade. Isso quer dizer que eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Muitas vezes eu não quero pegar o desafio, o desconhecido, o rumo novo. Esse rapaz poderia muito bem lá na África, o jovem que descobriu o vento, é um best-seller muito famoso, e poderia simplesmente ter ficado acomodado lá na sua casa, na sua empresa. Mas ele não quis isso, ele quis trazer algo novo. Quantas vezes nós podemos mudar a nossa vida? Nós temos pessoas aqui que trabalham numa profissão que é um pouco difícil, e a gente vai falar sobre isso. Ele ia de bicicleta para realizar o seu trabalho. De bicicleta, passou por um carro humilde, simples, mas sempre sonhando em conquistar mais, até que conseguiu comprar o caminhão humilde, simples, e começou a trabalhar e crescer. Mas aí vem algo para desmotivá-lo, o caminhão deu problema, quebrou, estragou. Ele poderia sentar e murmurar, reclamar. Não, ele foi tentar arrumar o caminhão, comprar outro caminhão e melhorar a sua situação. E hoje esse jovem empresário que está aqui, que faz uma diferença na vida de muitas pessoas no município de Rio Brilhante, é um dos destaques das 60 cidades do Mato Grosso do Sul. Então, observar o que a gente faz no dia a dia, principalmente porque o trem da vida, ele está em alta velocidade. Ele é muito rápido. Nós somos só passageiro. Se o pai lá em cima fala assim: filho, eu preciso de você agora, não dá para você dizer assim: e dá mais um ano, mais 2 anos. Não tem essa possibilidade. Olhar para a pessoa que está na minha empresa, ao chegar nela,
Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? É muito importante olhar para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, para minha filha, para o meu genro, para minha nora. Você é importante na minha vida, eu te amo. Ou simples, surpreender ele ou ela com uma flor, como eu te amo. O nosso trem não para, ele é de passagem rápida. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós realizamos, fica. E nós partimos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que vocês saiam da sombra, da zona de conforto, daquele água geladinha, aquela maravilha, e vá para um caminho que tem curva, que tem dificuldade para vocês se realizarem. Menos. É extremamente importante os meios de comunicação. E daqui para frente vai tomar mais conta com a IA, com a inteligência artificial. Menos tela, mais olho no olho, mais aperto de mão. Boa noite, sejam bem-vindos ao Rota do MS. Nós vamos começando pelo adiantado da hora. Tem alguns empresários que ligaram o sítio, eu vou chegar para lá, mas não tem problema. Mas a gente vai começando, porque a gente tem a responsabilidade e o compromisso de transmitir e mostrar o nosso evento para todo o Mato Grosso do Sul.